parte 3 de 3, né? Em relação ao assunto gases. Nesse ponto da aula, nós vamos ver o volume molar dos gases e conhecer a lei do gás ideal, né? Entender esse modelo do gás ideal e também entender o que são gases reais, né? Então, primeiro vamos entender o que é um volume molar dos gases. A gente já tinha visto em outra aula, né, em outro vídeo, o que era o volume molar. Desculpa, o que era a massa molar. Então, a massa molar ela estava relacionada à massa de um mol, né, de uma determinada substância. Para isso, você precisava do auxílio das massas atômicas para achar a massa molecular ou a massa fórmula e até chegar ao volume molar, a massa molar. Mas o principal é que na massa molar você tem a massa em gramas, né, em relação a um mol de entidades ou de unidades, que no caso poderiam ser moléculas, íons e dentre outros. Aqui a gente tem agora o volume molar. Então a gente vai ter um valor que não é em gramas, mas um valor que nesse caso vai ser em litros, né, que vai representar um mol, né? Esse mesmo mol da substância que antes a gente representava em massa. Então, basicamente, a diferença entre a massa molar e o volume molar está relacionada a como vai ser representado esse número de mols, né? Essa quantidade de matéria. Então, a CNTP, né? Condições normais de temperatura e pressão, TPN ou CN, são siglas, né, utilizadas para você designar essas condições normais de temperatura e pressão. Então, essa temperatura seria 0 graus, né, se a gente for falar em Celsius, mas lembre que a gente utiliza nessas fórmulas o Kelvin, né, então 273 Kelvin, e quando a gente falar em pressão vai ser o ATM ou 760 milímetros de mercúrio, tá bom? Continuando, o que é que se fala em relação ao volume molar? Então, quando o mol de um gás, né, se encontra nas CNTPs, que a gente acabou de ver aqui em cima, o que seria CNTP, a temperatura e a pressão que são consideradas condições normais, ele ocupa um volume de 22,4. Então a gente já está vendo que na CNTP o gás vai ocupar 22,4. Esse é o volume do gás quando o gás, seja qualquer gás, estiver nessas condições, né, de temperatura e pressão. Isso independente do gás, desprezando os desvios de idealidade. Notamos também que líquidos e sólidos não apresentam a mesma regularidade, certo? Então, quando a gente vai para sólidos ou líquidos, a gente não consegue dizer que um mol, nas mesmas condições, vai ter o mesmo volume. Então, isso é algo aplicado para os gases. Então, aqui está se falando que, independente do gás, se apresentar essas condições, ele vai ter 22,4. E se por acaso ele estiver em uma temperatura diferente ou em uma pressão diferente, o volume, sim, ele vai ser alterado. Você não vai ter mais 22,4. Isso a gente vai ver quando for estudar as fórmulas para a fórmula geral, no caso, né, dos gases. E aí eu vou explicar como chegar nessa fórmula, tá? Então, continuando, o próximo ponto que a gente vai ver aqui, que esse volume molar dos gases, né, nessa tabela, fala tabela 1, volume molar dos gases a 1 atm em algumas temperaturas selecionadas. Então, se for observado, nessa coluna, a temperatura está sendo variada. E aí você tem, consequentemente, o volume também variando. Então, enquanto a temperatura está aumentando, o volume também está aumentando. Isso a gente já tinha visto, né, quando estava estudando as transformações gasosas. E a gente viu que, por exemplo, o volume e a temperatura eles eram diretamente proporcionais. Então, se o volume aumentava, né, num dado momento, a gente tem um momento inicial, chamado de 1, e um momento final, chamado 2. Então, o que ia acontecer é que se aumentasse o volume, também aumentava, se aumentasse a temperatura,
a gente teria um aumento de volume. Isso está relacionado, inclusive, à agitação dessas partículas, né? Então, quando a gente aumentava a temperatura, aumentava-se a agitação dessas partículas que, consequentemente, se distanciavam e ocupavam um volume maior, tá? Isso mantinha, inclusive, a pressão constante. Não sei se vocês lembram da fórmula PV sobre T. Então, a pressão aqui está constante, né? Então, o aumento do volume faz com que a pressão se mantenha constante. Mas, nesse caso, o que é observado aqui não é a transformação. O que vai ser enfatizado aqui não é a transformação gasosa que a gente está vendo. Mas sim que, ao aumentar essa temperatura, né, a gente vai ter um volume diferente. Então, por isso que quando a gente fala que condições normais de temperatura e pressão, essa temperatura, né, essas condições que a gente está vendo aqui, certo? Que no caso seria 0 graus e 1 atm, a gente teria esse volume de 22,4. Então, o volume molar, ele é um valor que representa em mol, né? Então, você tem 22,4 litros para 1 mol, certo? Então, 22,4 litros para 1 mol, ou 22,4 litros mol a menos 1. Tá? Então, é o volume para 1 mol. Né? Nesse caso, sempre que a gente for considerar a temperatura 0 graus e 1 atm, se mudar o volume, a gente vai ter um novo volume. E aí é onde entra como é que você vai saber esse novo volume, né? Você vai decorar tudo isso daqui para descobrir em cada temperatura qual vai ser o novo volume. É uma opção, mas a gente pode também usar a lei do gás ideal, que até eu falei um pouco atrás, seria a equação geral, mas na verdade existe uma equação que vai representar essa lei do gás ideal, então que a gente pode relacionar volume, pressão, temperatura, número de mols, enfim, a gente tendo uma variação, né, de temperatura, a gente pode descobrir esse novo volume naquelas condições, tá? E aí, aqui está representando, no caso, uma bola de futebol, e ao seu lado que seria 22,4 litros. E aí, o que dá para mostrar aqui? Certo? Então, só para ter uma noção do tamanho do espaço, né, do volume, né, que seriam 22,4 litros a partir de um objeto já conhecido. Então, nessa caixa, que representa 22,4 litros, então você teria 22,4 litros, lógico, se tivesse nas CNTP, né, CNTPs, no caso, condições normais de temperatura e pressão, então CNTP, e aí você teria 22,4 litros de qualquer gás. Então, imagine que a gente tivesse lá o hidrogênio, que tratamos em a gente estava achando a massa molar, né, não era nem hidrogênio, neônio, acredito que era o neônio, mas vamos tratar com hidrogênio. Então, no hidrogênio, a massa molar, perceba, eu não estou achando o volume molar, é a massa molar, a massa de 1 mol. Então, a massa de 1 mol seria 2 gramas para cada 1 mol. Se a gente fosse falar, olha, 1 mol, a gente está dizendo quantos gramas tem 1 mol dessa substância aqui, que é o hidrogênio. Se a gente for falar em volume molar, considerando que está na CNTP, o que é que a gente teria? Esses 2 gramas ocupando 22,4 litros. Então, dentro dessa caixa, ou desse recipiente, a gente teria 2 gramas de hidrogênio, certo? A gente teria 2 gramas de hidrogênio dentro dessa caixa aqui, em relação à massa. Mas essa massa de 2 gramas estaria ocupando o quê? 22,4 litros. E se a gente não tivesse nesse recipiente, em vez de hidrogênio, tivesse CO2. A massa molar, ou seja, a massa para 1 mol do CO2. Então, lembrando aqui que a massa atômica do oxigênio é 16, aqui a gente já teria o que? 32, mais 12 do carbono, 44. Então, a gente teria 44 gramas para 1 mol, né, de moléculas. Então, aqui, quando a gente tivesse 1 mol de moléculas de hidrogênio, ou seja, 1 mol aqui, 6 vezes 10 a 23, lembra que 1 mol significa essa quantidade. Se você tivesse essa quantidade de hidrogênio, teria 2 gramas. A mesma quantidade de moléculas, só que de gás carbônico, seria 44 gramas. E esses 44 gramas também estariam ocupando esse volume. E que volume seria esse? Bom, se a gente está falando de volume molar,
1 mol, então seria o quê? 22,4 litros. Então perceba que quando a gente fala de massa, a massa ela é diferente para cada substância. Então a massa molar do hidrogênio vai depender da massa atômica dos seus átomos, ou seja, de hidrogênio apenas. A massa molar do gás carbônico vai depender da massa do carbono, do oxigênio que está compondo o gás carbônico, então é 44 gramas, mas é a mesma quantidade, né? Se eu tivesse uma dúzia de hidrogênio e tivesse uma dúzia de gás carbônico, moléculas de gás carbônico, seriam 12. Mas aqui a gente não está falando em dúzia, a gente está falando o quê? Em mol. Então a gente tem a mesma quantidade de moléculas, só que a massa de cada um, ou seja, do montante, é diferente. Porém, quando a gente vai para volume, é o que ele ocupa, né, espacialmente, naquele recipiente. Então ele vai ter 22,4. Então ele ocupa 22,4, ele ocupa 22,4 aqui também. A única coisa que está sendo diferente dos dois gases seria o quê? A sua massa molar. Então, em relação a espaço, ou seja, volume, eles teriam o mesmo volume. Mas se a gente for comparar hidrogênio e gás carbônico, o hidrogênio ele teria o quê? Ele teria uma massa menor, ocupando o mesmo volume, quando você compara o gás carbônico, que teria uma massa maior, ocupando o mesmo volume. Tá bom? No próximo slide a gente vai ver o seguinte. Nesse quadro, ou nessa representação, ele diz o seguinte: ó, compare as propriedades de 3 amostras gasosas na CNTP. Isso é apenas uma representação, logicamente. Aí ele fala aqui no canto, ó, átomos representados esquematicamente por esferas em cores fantasiosas e fora de proporção. Mas vamos analisar o seguinte aqui. Imagine que nesse primeiro aqui, no hélio, certo? O gás hélio, aqui está dizendo que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 8 átomos de hélio. Aqui você tem já moléculas de nitrogênio, então teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 também. Oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tudo bem que aqui só está sendo representado 8 partes, né, de cada gás aqui, tá bom? Então, vamos chamar de mol isso daqui, né? Vamos supor que essa quantidade que está sendo representada fosse 6 vezes 10 a 23. Deixa eu limpar aqui. Vou usar outro lápis aqui. Então, imagine que essa quantidade que está aqui dentro do balão, de cada um, certo? Seria 6 vezes 10 a 23. Então, olhando para o nitrogênio, que tem essa mesma representação, também teria 6 vezes 10 a 23. E o oxigênio, gás oxigênio, também na mesma quantidade, então também teria 6 vezes 10 a 23. Então, no final das contas, ó, aqui, ó, nessa linha aqui, ele diz o seguinte, ó, número de moléculas. Apesar daqui do hélio falar número de moléculas, o hélio ele não está na forma molecular, certo? O hélio é um gás nobre e ele acaba ficando na sua forma atômica. Então, embora aqui tenha dito número de moléculas, número de quê? De átomos, ok? Então, aqui seria número de átomos. Então, aqui tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Não está ajudando aqui o... Deixa eu apagar, escrever novamente. Então aqui você teria 6 vezes 10 a 23 átomos. Aqui você também teria 6 vezes 10 a 23, só que agora de moléculas. E no oxigênio você também teria 6 vezes 10 a 23 moléculas. E aí, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Pronto. E aí, nesse caso, você tem a mesma quantidade de moléculas. Lembrando que essa mesma quantidade de moléculas, então aqui você tem o quê? Desculpa, gente. É rapidinho. Vou ativar novamente aqui a... Então, átomos. Então, aqui significa que é 6 vezes 10 a 23 seria 1 mol.
Esse 6 vezes 10 a 23 também é 1 mol. E esse 6 vezes 10 a 23, 1 mol. Então, até agora, a gente tem a mesma quantidade de partículas e, no final das contas, quantidade de matéria, 1 mol em cada recipiente. E aí, o que significa que esse 1 mol, ele fala que está todos aqui ó, nessa linha. Pressão de 1 atm, temperatura de 0 graus, que a gente conhece que essas condições seriam o quê? CNTP, certo? CNTP, e na CNTP a gente viu que o volume molar seria o quê? 22,4 litros. Então você tem justamente volume molar, ou seja, 22,4 litros é quando você tem 1 mol. Então todos eles apresentam 22,4 litros, 22,4 litros, 22,4 litros, porque estão nas mesmas condições de temperatura e pressão. Todos eles apresentam a quantidade de 1 mol. E ou seja, se tem 1 mol, tem a mesma quantidade de moléculas que está representando aqui nessa penúltima linha. O que é que diferencia de um gás para o outro aqui? A única coisa vai ser a massa. Então, a massa aqui está 4 gramas, porque se você for olhar o hélio, a massa molar dele é justamente, a massa de 1 mol é 4 gramas para 1 mol. Como a gente tem 1 mol, 4 gramas. Se fosse 2 mols, 8 gramas e assim por diante. Aí você tem 1 mol de nitrogênio, a massa molar do nitrogênio seria 28, então tem 28 gramas. A massa molar do oxigênio, 32 gramas. Então, o que a gente está vendo aqui é que quando a gente vai olhar de um gás, analisar um gás para o outro, o que vai mudar normalmente vai ser o quê? Vai ser a massa, mas o volume ele é constante, desde que desde que esteja na mesma condição de temperatura e pressão. Aqui foi dito o seguinte, que era as condições normais de temperatura e pressão. Mas imagine você, eu não sei quais são as condições que esse gás está, eu não sei qual é a pressão, eu não sei qual é a temperatura. Não importa, certo? Prestem atenção nisso, não importa. Se ele está numa temperatura X, a pressão é Y e o volume que ele ocupa é Z, se esses outros estiverem na mesma condição de temperatura e pressão, o volume também vai ser Z, o volume também vai ser Z, independente de qual gás você esteja, né, trabalhando. Então, ó, volumes iguais de dois gases, 3 ou quantos for, nas mesmas condições de pressão e temperatura, contém igual número de moléculas. Se contém igual número de moléculas, certo? Ele vai ter o mesmo volume, tá bom? Como foi dito aqui, ó, volumes iguais de dois gases qualquer, se ele estiver na mesma pressão e temperatura, vai ter o mesmo número de moléculas. Então aqui ele está representando que estão nas mesmas condições de pressão e temperatura, certo? E acabam que tem o mesmo volume e, consequentemente, a mesma quantidade de partículas, que nesse caso, para o hélio seria átomos e para o nitrogênio e o oxigênio seria... Nesse caso aqui, para o hélio seria átomos, mas para o nitrogênio e para o oxigênio seriam moléculas. Mas o importante que vocês entendam é que o volume que eles estão ocupando é o mesmo. Esse primeiro gás 22,4, esse 22,4, esse 22,4, porque eles estão nas condições normais de temperatura e pressão, todos eles. Se um desses aqui tivesse com uma pressão diferente, então você não poderia garantir que estavam no mesmo volume. Tá bom? Passando para o próximo slide, a gente tem lei do gás ideal. Então, o gás ideal, a gente vai ter, ele no caso é um modelo, né? E esse modelo acaba ajudando, certo? Todas as fórmulas que a gente viu até agora, a gente aplica num gás que é considerado um gás ideal, né? Então, ele é idealizado. Então, é criado um modelo para poder estudar os gases, certo? Mas existe o gás real, certo? Que tem um comportamento, não necessariamente, ou seja, pode ele ter um comportamento de um gás ideal ou apenas o seu comportamento real. Quando a gente trabalha com gases reais, né, a gente considera, por vezes, existem condições para que ele se adeque a um gás ideal, tá bom? Mas entendam que o gás ideal ele é um modelo, certo? E aí a gente idealiza, né, algumas condições para que ele se comporte e possa e consiga ser descrito a partir dessas fórmulas que a gente viu aqui.
Então a gente vai ver no final, vai ter uma questão que a gente pode comparar o que é um gás ideal, um gás real, em quais condições, né? Pelo menos no ensino médio a gente trabalha apenas com gases ideais, certo? A gente considera gases em condições para ser trabalhado com a lei do gás ideal. Gente, então aqui no nesse primeiro ponto aqui, a gente já tinha visto antes que a gente usava essa fórmula aí, o PVT. PVT no momento inicial e PVT em outro momento final. Lembra que a gente chegava nessa relação de PVT, pressão, volume e temperatura, que foi quando foi, na verdade, quando a gente chega a juntar, né, a lei de Boyle, de Charles e de Gay-Lussac, né, que em relação às transformações isotérmicas, isobáricas e isovolumétricas. E que a gente tem um momento inicial e depois um momento final, tá? Mas isso acontecia, o momento inicial e um momento final a gente poder igualar, é porque quando a gente dividia pressão, volume e temperatura no início, pressão, volume e temperatura no fim, eles seriam, o valor desse cálculo seria igual ao valor do segundo cálculo, né, no fim. Então, a gente acaba que quando realiza o produto da pressão pelo volume em razão da temperatura, a gente tem uma constante, certo? Então, essa constante, seja no início ou no fim, vai ser a mesma. Por isso que a gente consegue igualar e chegar nessa fórmula aqui, que aí, essa fórmula a gente chama de fórmula geral dos gases, né? Equação geral dos gases. Então, o que a gente vai ver aqui é que a gente tem o produto da pressão pelo volume, certo? E esse produto da pressão pelo volume em razão da temperatura, a gente tem uma constante. E que essa constante, no caso aqui está dizendo que é 0,082. Essa não é a única constante. Por que aqui está dando 0,082? No caso, a pressão está em ATM, que não está sendo abordado aqui, mas é pressão em ATM. Volume, né? Em litros, e a temperatura que não é em Celsius, lembrem que vocês não vão usar a temperatura em Celsius, sempre em Kelvin, e a temperatura está em Kelvin. Então esse 0,082, a gente obteve em relação ao que? Acaba tendo a unidade aqui, que seria aqui ATM por litro, ATM vezes litro dividido por Kelvin, tá bom? E aí foi visto o seguinte, aqui, certo? A gente está considerando 22,4 litros, que era o volume molar, né? Só que 22,4 litros é justamente o volume molar de onde? Quando a gente está na CNTP. Por isso que a pressão, que é o quê? CNTP é o quê? Pressão de 1 atm, temperatura de 0 graus Celsius, que a gente transforma para Kelvin, seria 273. Então, acaba que se isso é o volume molar, é porque a gente está usando, né, a proporção para 1 mol. E aí, quando a gente muda para 2 mols, certo? A gente teria o quê? A gente teria o número de mols, né? Nesse cálculo aqui só está adicionando o 2, que antes a gente estava fazendo vezes 1 mol, porque é volume molar. Agora a gente está adicionando 2 mols. Acaba que 1 vezes 22,4 dividido por 273 é 0,082 e sobra esse 2 aqui que é 2 mols. Se a gente tiver 3 mols, também continua sendo 22,4 vezes 273, desculpa, vezes 1 dividido por 273, que é o 0,082. Então, acaba que no final, o que muda de um para o outro é sempre o que? Olha, aqui é o cálculo para 1 mol. Né? Então, você tem o volume de 22,4, 1 atm, temperatura 273 Kelvin. Aparece aqui novamente, ó, que estava lá em cima. A única coisa que vai sobrar aqui é o número de mols, que a gente está dobrando. Antes lá era 1 mol, aqui a gente está usando 2 mols. Aí aqui de novo, aparece, a gente aumentou para 3 mols. E, independente do número de mols que você utilize, essa constante ela vai permanecer. Você só tem que multiplicar essa constante por quê? Por N. Que N vai ser o quê? O número de mols. Aí a gente chega em quê? Chega aqui, sempre que você tiver pressão, volume e temperatura, dependendo das unidades, no caso aqui é 0,082, a gente está usando em atm, litro e Kelvin, certo? A temperatura a gente vai ter 0,082 e é só multiplicar pelo número de mols.
E aí, quando você passa temperatura, né, fazendo a regra do X aqui, aqui embaixo você tem o que? Tem 1, né, vai ser 1 vezes PV, continua PV, T, multiplicando isso daqui, você vai ter N, e agora 0,082 foi chamado de quê? De R, nRT. Então, com essa fórmula, com essa equação, né, a gente consegue, inclusive, encontrar um novo volume, dependendo da pressão, da temperatura e do número de mols que você tem, tá bom? Então, você consegue, a partir dessa fórmula aqui, diferente do que a gente viu das transformações gasosas, a gente sempre tinha uma fórmula algo constante, ou não era constante, né? Foi o que eu apresentei agora há pouco, que era o PVT antes e o PVT depois. Aqui a gente tem uma constante e aqui a gente consegue também, nessa fórmula da lei do gás ideal, incluir o número de mols e já prever qual volume que vai prever volume ou pressão ou temperatura para uma quantidade diferente, ou seja, para qualquer quantidade de gás que você tenha, já que entrou aqui o parâmetro, né, número de mols, tá bom? A gente pode ver uma aplicação dessa lei, né, e para ver se vocês compreendem melhor. Aqui embaixo a gente tinha tratado desse aqui, ó, dessa constante 0,082, mas vocês não entenderam talvez por quê, ó, porque a gente tinha passado o quê? Que é PVT, né? E aí no caso esse PVT, só lembrando que se a gente que acabou aparecendo um mol aqui, é porque você tem o PVT, deixa eu apagar, que aí fica melhor de trabalhar. Você tem o PVT, a gente chegou nessa fórmula aqui, então para achar o R passa a temperatura aqui para baixo e também vai o N junto, então acaba ficando R, PV, né, o produto em cima. Vou colocar aqui para a gente ver melhor, R, então esse R eu vou isolar, então do outro lado tem o P vezes V, que já estava do outro lado, o R está aqui, vai passar o N e vai passar o T. Então você também vai ter um produto embaixo, nessa razão que vai ser, deixa eu seguir a ordem aqui, NT, certo? Então essa constante, ela permanece, né? E aí você só precisaria, no caso, dividir também pelo número de mols. Tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente tem o R, 0,082, porque a gente está usando a pressão em ATM, o volume em litros, o mol vai ser em mol, né? Quantidade de matéria em mol, e a pressão, desculpa, a temperatura em Kelvin. Se você perceber, volume e temperatura não muda. Também, quantidade de matéria é só mol, né? Só a única unidade. Litro, Kelvin, mol. A única coisa que está mudando de uma constante para outra é a unidade de pressão. Quilopascal usa o 8,3, milímetros de mercúrio, a gente usa 62,3, se for ATM 0,082. Quando usar cada constante? Vai depender de quem? Da pressão, porque acaba que todas as constantes, se a gente ver aqui, elas permanecem sempre com essas mesmas unidades aqui, ó. Estou escrevendo um L em cima. Sempre para volume, temperatura e quantidade de matéria são as mesmas unidades. O que muda é a pressão. Então, se tiver em ATM, usa essa primeira constante. Milímetro de mercúrio, essa constante. E se for quilopascal, essa constante. Então, provavelmente, vocês vão utilizar mais essa constante aqui. Tá bom? Vamos ver um caso, né? Eu acho que eu tenho um exemplo aqui no próximo slide para a gente aplicar. Ainda tem algo aqui, deixa eu ver. A lei do gás ideal se aplica à substância no estado gasoso, de comportamento ideal, né? Que eu tinha falado, existe um modelo para isso. Com a temperatura necessariamente na escala Kelvin e com pressão e volume nas mesmas unidades que R. Então, se você for escolher o R, você tem que prestar atenção, né? Qual é a constante que você vai utilizar, mas eu falei aqui em cima que o que muda, né, de uma constante para outra basicamente é a unidade de pressão.